Bom dia. Vou fazer aqui uma pequena apresentação do trabalho do TP2, de ICE, para vos orientar e eventualmente depois tirarem dúvidas sobre a forma como vão resolver. Começar por mostrar o trabalho. O trabalho consiste em última análise, calcular um módulo de Young, que basicamente indica-nos qual é a elasticidade de um material. Por conseguinte, aqui uma explicação breve, se nós tivermos uma viga e essa viga for sujeita a uma certa pressão, ela vai defletir consoante o seu módulo de Young. A deflexão é dada por esta fórmula, em que, para calculá-la, temos que saber as dimensões da carga, okay? A carga que é exercida, temos que saber as dimensões da viga, que estão expressas aqui neste valor I, tem a ver com a secção 1A e 1B, e tem a ver também com a carga que é colocada e com o comprimento total da viga. Okay? Sabendo isso, sabendo a deflexão, aliás, sabendo o módulo de Young, sabe-se a deflexão. O que se pretende, neste caso, é fazer ao contrário, sabendo a deflexão, nós queremos saber o módulo de Young da viga. Bom, este é digamos, o princípio, como é que nós organizamos este trabalho. Bom, basicamente, há várias vigas que se encontraram no armazém, não se conhece a composição exata do material. E, por conseguinte, podemos determinar o valor do módulo de Young digamos, exercendo uma certa pressão e verificando a sua deflexão. Por isso, o objetivo do trabalho é criar um programa em Python e SQLite que facilita a organização dos dados para resolver este problema. O que é que se pretende então? Pretende-se um programa cuja função principal se chama Young e recebe o nome da base de dados, onde vamos guardar toda a informação sobre as vigas, o nome de um fecheiro de comandos, que nos diz quais são os comandos que devemos executar, e o nome dos resultados, fecheiro de resultados, que é o fecheiro onde vamos colocar os resultados dos comandos. Adicionalmente, ainda vai haver um gráfico que iremos ver à frente. Que tipo de comandos é que pode aparecer? Bom, eu vou mostrar aqui um fecheiro típico de comandos, que está aqui mais à frente. Onde é que ele está? Desculpa. O fecheiro típico de comandos será não está aqui nenhum, mas vou mostrar enfim, o que ele não está aqui nenhum, por isso vamos mostrar um fecheiro já agora fazer aqui um fecheiro diferente. Podemos fazer aqui um fecheiro de comandos típico é uma coisa deste género. Há uma instrução para criar as tabelas, okay? Depois há uma instrução para carregar ensaios, por isso toda a informação sobre as tabelas, que vão ser colocadas, digamos, nas tabelas, e depois consultar as tabelas para criar resumos e eventualmente para criar um gráfico. Okay? Isso é um fecheiro típico, okay? E em que é que consiste, digamos, o trabalho? Bom, vou voltar aqui ao enunciado. Por isso, para cada trabalho, para cada fecheiro, existem para cada comando existe inicialmente um comando que é criar tabelas, em que ao criar as tabelas deve-se criar duas tabelas, uma tabela com ensaios e uma tabela com vigas. A tabela de vigas diz a informação sobre as vigas, o código da viga, o identificador do material, a quantidade e as dimensões. E a tabela de ensaios diz os ensaios guarda os ensaios que foram feitos com uma determinada viga. Por isso tem que ter o identificador da viga, a carga que foi submetida e a deflexão que foi medida. Bom, uma vez criada a tabela, é preciso carregar os ensaios. E carregar os ensaios é pegar num fecheiro como este é um dos ensaios possíveis, e temos que ler o código da viga, o código do material, a quantidade de vigas que se encontraram no armazém, as dimensões da viga, por isso, as dimensões A, B e o comprimento em particular, em metros, neste caso,
Uh, Depois vêm umas linhas que dizem os ensaios que foram feitos com estas vigas. Ok? Quando se submeteu uma carga de 81 newtons por metro quadrado, a deflexão medida foi 8,42 milímetros, se não me engano. E é a mesma coisa para todas. Exerceu-se mais pressão e quanto maior for a pressão, maior é a deflexão. E por isso, com esta viga 6, com este material, chegou-se à conclusão que fez-se estas experiências e a partir destas experiências pode-se calcular para cada uma delas o módulo de Young aproximado. Okay? Obviamente, os valores não são sempre iguais e por isso o módulo de Young da viga será, de alguma forma, o módulo de Young medido nessas várias medições, eventualmente uma média ou qualquer coisa assim de género. Bom, por conseguinte, isto é o que faz o carregar os ficheiros, carregar os ensaios. Já sabem que isto está alguns num URL, passa-se para um ficheiro local, e nesse ficheiro local depois lê-se as linhas, cada linha com esta informação. Finalmente o resumo. O resumo pretende-se ver o que é que foi observado com cada das vigas, ok? Por conseguinte, o resumo, além da palavra-chave resumo, tem 3 informações. A primeira é qual é o valor mínimo e o valor máximo de um determinado. Aliás, as vigas que foram observadas com valor mínimo e valor máximo, por conseguinte, se houver um conjunto de vigas que tenha menos de 100 exemplares, ele não é considerado neste caso, terá que ser entre 100 e 250, só as vigas cuja quantidade esteja entre 100 e 250 é que nos interessam, e eventualmente também queremos selecionar um determinado comprimento, em que a estrelinha diz que, neste caso, não interessa o comprimento. Ou então, situação deste género, queremos de quaisquer vigas, não interessa quais são as quantidades, mas que tenham que ter exatamente 7 metros de comprimento. Ou alguma coisa intermédia, como sendo, não interessa o número mínimo de vigas, mas no máximo pode haver 200 vigas deste tipo, e o comprimento também não interessa. Ou finalmente, no caso deste, é tudo. Quaisquer vigas, em quaisquer comprimento, em quaisquer quantidades. E essa informação deve aparecer, nomeadamente, neste tipo. Ok? O primeiro pedido foi vigas que apareçam entre 100 e 250 em comprimento, em quantidade e qualquer comprimento. O que o sistema foi ver, da base de dados, é que havia 5 vigas em quantidades entre 150 e 250, com um comprimento arbitrário, e as vigas que se encontraram foram estas. Okay? Foi esta viga VG38, com este material, e que existiam lá 210 unidades. E a mesma coisa para aqui. 3 vigas com qualquer quantidade, quer dizer que estas 3 vigas, a VG18, 54 e 66, tinham uma quantidade qualquer, por isso neste caso tinham estas 105, 575, mas tinham um comprimento exatamente igual a 7. E a mesma coisa para os outros resultados. Finalmente, uma vez obtido estes, aliás, já vimos os 3 comandos possíveis, o comando para criar tabelas, que é sempre o inicial, carregar tabelas, que logo vem a seguir, e depois uma quantidade de resumos, por isso, informação que nós queremos. Estes resumos devem ser escritos, como eu vos disse, no ficheiro de output. E finalmente existe um gráfico, um comando gráfico, com o código de uma determinada material, e com esse material temos que dizer quais são as cargas. É mais simples mostrar aqui. Por isso, com este determinado material, BG56, com esta determinada pressão, as cargas usadas são variáveis, e para cada valor da deflexão calculou-se um módulo de Young, e podemos dizer qual é o módulo de Young que nós experimentalmente obtínhamos para a viga 87. Há várias experiências, todas elas dão um módulo de Young ligeiramente diferente. Para a viga 12, que é do mesmo material, também tem um módulo ligeiramente diferente, e se tivermos a média, e verificamos que o módulo de Young andará à volta de 211. Umas vezes vai até 214, outras vezes a 206, mas a média do módulo de Young para este material acabará por ser à volta de 211 e deve ser aqui indicada no gráfico.
como é que se, entendi, digamos, o problema, vocês podem ver isto melhor, como é que, o que é que se pretende resolver, ok? Ou o que é que se pretende fazer? Vou já aqui passar para o Spider, não interessa aqui os comandos, bem, os comandos estão aqui, mas o que é que se pretende na resolução? Ups. Ok? Pretende basicamente criar uma função chamada Young, que leva como parâmetros o nome da base de dados, BD, isto não é exatamente o nome que estão aqui, mas é o nome da base de dados, o nome do fecheiro de comandos, com name, e o nome dos resultados, res name. Enfim, os parâmetros, na realidade, são outros, mas basicamente são 3 comandos. Ok? E com esta, uma vez feita esta função, esta função deve fazer exatamente aquilo que foi dito. Ok? E o que é que a função terá que fazer? Bom, à partida, a função vai ter que ler o fecheiro de comandos. Vou pôr aqui commands. Vou pôr aqui fish, acho que é assim que se chama. Fish, command, fecheiro de comandos, fecheiro, resultados. Name, name. Por isso, quem chamar esta função tem que dizer, por um lado, onde é que está, em que fecheiro é que quer colocar a base de dados, qual é o fecheiro de comandos que vai usar e qual é o fecheiro de resultados onde vai escrever os resultados. Bom, e nesta situação, o que é que o programa terá que fazer? Eu vou aqui dar só um esqueleto do programa e depois vocês, obviamente, terão que fazer a implementação. Bom, claramente, a primeira coisa que temos que fazer é abrir o fecheiro de comandos. Okay? Abrir o fecheiro de comandos, eventualmente ler os comandos, um em cada linha, e fechar os comandos. O fecheiro de comandos. Não sei exatamente desta maneira, mas vou pôr aqui os comandos, é obtido através de leitura dos comandos. Obviamente vocês têm que preencher os detalhes, a seguir fecham o fecheiro de comandos. Okay? Bom, depois, para cada comando, aliás, já sabemos que os comandos vão pedir vão escrever um fecheiro de resultados, por isso podemos logo abrir um fecheiro de resultados. E também vamos criar uma base de dados, por isso vamos criar a base de dados. Em que o argumento aqui, obviamente, será o nome da base de dados. E aqui será qualquer coisa como o nome do fecheiro de resultados. O nome do fecheiro. Já agora os comandos, já sabemos que é o fecheiro de comandos. Okay, por isso abrimos os comandos, lemos os comandos, cada comando é uma linha, fechamos o fecheiro de comandos, abrimos o fecheiro de resultados, criamos uma base de dados e agora temos que fazer, temos que resolver o problema, ou seja, para cada comando, comandos, temos que executar o comando, ok? Bom, temos que executar o comando. No final, uma vez feito os comandos, temos que fechar a base de dados e fechar o fecheiro de resultados. Okay? Por isso, o esquema é simples.
Hum, a complicação, digamos, será como é que se executa um determinado comando. E há vários comandos que são possíveis, ok? E por isso podemos criar uma função para definir para cada comando. Ou seja, se o comando for criar, se o comando for criar tabelas, ok? Nós temos que definir como é que se criam as tabelas. Temos que escrever aqui um comando, em que provavelmente temos aqui uma base de dados qualquer, que nós eventualmente abrimos, e criamos as tabelas. Criar tabela de vigas, criar a tabela de ensaios. É só criar as tabelas, não há valores nenhuns, mas é isto que teremos que fazer. Já agora vou pôr aqui os comentários aqui à frente. Bom, este é um comando óbvio, ok? Este é simples, é só criar as duas tabelas. Um outro comando possível é carregar ensaios. Por isso temos que definir o que é o comando carregar ensaios. Ou seja, se encontramos o fecheiro, o comando carregar ensaios, temos que executar esta função, que é carregar ensaios, em que temos que saber o número n de ensaios e o URL se não me engano, a diretoria onde ele aparece. Ou seja, a diretoria será esta, e depois os fecheiros chamam-se ensaio 1, ensaio 2, ensaio 3, até o ensaio 15. Okay? Por isso, na resolução, então temos que, para cada fecheiro, ou para cada, para cada fecheiro, ou seja, por isso os fecheiros neste caso vão sendo obtidos, eu estou aqui a pôr aqui estou a admitir que há aqui alguma coisa que tem que ser feita, nomeadamente vocês já sabem como é que isto, como é que normalmente se fazem estas coisas, por isso temos aqui um URL de base, temos que criar um nome do fecheiro chamado ensaios 1, ensaios 2, ensaios 3 dentro desta diretoria, temos que ler este fecheiro de um URL, eventualmente criamos um fecheiro para colocar na diretoria de trabalho e depois vamos para cada fecheiro que nós aqui temos que fazer aquilo que se pretende, não é? Por isso, se vocês se lembrarem, temos que fazer qualquer coisa como, na primeira linha, bom, temos que abrir o fecheiro, não é? Depois temos que obter os dados nas várias linhas, ok? Por isso a primeira linha é o ler o código da viga. A segunda linha é ler o código do material. A terceira linha é ler a quantidade de vigas. Tudo isto em linhas separadas. A quarta linha é ler as dimensões da viga. Uma vez feito isto tudo, já temos toda a informação suficiente para inserir na tabela de vigas. Já temos o código da viga, o código do material, a quantidade, as dimensões, por isso, para cada fecheiro tem um tipo de vigas e, por conseguinte, podemos inserir na tabela de viga. Depois, temos que continuar a ler os ensaios, que são as linhas seguintes, e para cada ensaio, temos que ler a pressão exercida, ler a deflexão e inserir na tabela ensaios. Okay? Já sabemos que para a tabela de ensaios temos que dizer qual é o código do material,
o código do material, que já temos aqui, alguns. Sabemos qual é a carga que foi exercida, ou a pressão, e a deflexão, que é lida, uma em cada linha. Não é? Para cada ensaio, temos que inserir na tabela de ensaios, e basicamente isto termina a função. Tínhamos um fecheiro para cada fecheiro, ok? Temos que abrir o fecheiro e no final fechamos o fecheiro. Okay? Por isso há aqui um caminho para obter fecheiros, digamos. Para obter fecheiros será pegar em cada um dos i's, de 1 até n, acrescentar o nome à diretoria do URL e ler com os requests. Não é? Criamos um fecheiro aqui internamente, depois a partir do fecheiro que é criado na diretoria corrente, fazemos essa leitura. Ok, outros comandos. Resumos, ok? Resumos têm estas indicações, ok? Por isso, nós temos que, se encontrarmos uma linha daquelas, temos que executar um comando resumo, vou chamar resumo, mas pode ser outra função, em que temos o comprimento da viga, temos a quantidade mínima, o que é mínimo e o que é máximo. Bom, aqui já temos que, basicamente, selecionar as vigas, os ensaios que interessam, e escrever no fecheiro de resultados. Okay? Por isso, para fazer isto, provavelmente esta função terá que ter como entrada também o fecheiro de resultados e a base de dados. Atenção que no fecheiro de resultados há vários resumos que são feitos, por isso no fecheiro de resultados não vamos abrir aqui o fecheiro de resultados. O fecheiro de resultados já terá sido aberto. Cada vez que queremos escrever um resumo, apenas acrescentamos ao fecheiro de resultados que já está aberto. Pode haver vários resumos, vários comandos de resumo, e por isso só fechamos o fecheiro de resultados no final, digamos, do trabalho. Bom, finalmente, o último comando, o comando possível, é um comando com o gráfico de um determinado material. Por isso, nesse caso, teremos que escrever uma função chamada gráfico, para simplificar. Tem que dar o código do material. E provavelmente a base de dados também, porque é lá que está a informação. E com esta informação, o que é que temos que ler? Temos que ver os ensaios selecionar ensaios com material, ter dados, calcular um módulo de Young em cada um deles, para cada ensaio. Vamos fazer assim, para cada ensaio, o que é que temos que fazer? Sim. Calcular o módulo de Young e o módulo de Young será o Y, determinar o X, que podemos ver aqui no fecheiro, vou ver aqui rapidamente. Por isso é a carga usada. Que será o X. Depois, fazer o plot XY e embelezar, digamos, completar o gráfico
legendas, etiquetas, labels, não é? Labels X e Y, etc. Bom, basicamente é isso que vocês têm que fazer. Okay? Por isso tem aqui um resumo daquilo que é suposto fazerem no trabalho. Implementar esta função. Esta função vai, tipicamente, recapitulando, vai abrir um fecheiro de comandos. Esse fecheiro de comandos vai ter vários comandos que vão ser lidos. E, uma vez lidos os comandos, podemos fechar o fecheiro de comandos. Podem fechar o fecheiro de comandos. Depois tem que se abrir um fecheiro de resultados, onde se vão colocar os resultados à medida que vão aparecendo e criar uma base de dados. Depois, para cada comando que aparece na lista de comandos, tem que se executar o respectivo comando. No final de todos os comandos executados, fecha-se a base de dados e fecha-se o fecheiro de resultados. O ponto central do trabalho é executar cada um dos comandos. O primeiro comando de criar tabelas é fácil, é só criar uma tabela de vigas e uma tabela de ensaios dentro da base de dados, com as especificações. Depois, para carregar os ensaios, será talvez o mais complicado, em que temos que saber quantos ensaios é que existem, de 1 até N, sabemos qual é o URL de base, e por conseguinte temos que obter os fecheiros, todos os fecheiros, por isso o primeiro, o segundo, o terceiro até o enésimo. Normalmente vai-se buscar a URL e cria-se um fecheiro local onde se vai fazer depois as leituras. E para cada fecheiro onde se faz as leituras, temos que abrir o fecheiro, ler as primeiras linhas que têm as dimensões, código de material, etc. E inserimos na tabela de vigas. Cada fecheiro corresponde a um tipo de vigas, por isso insere-se essa informação no fecheiro de vigas. E depois tem vários ensaios nas linhas seguintes, e por conseguinte, para cada ensaio tem que se ler a pressão, a carga e a deflexão e inserir na tabela de ensaios. O resumo tem que selecionar os ensaios que interessam para o resumo, com uma query SQL, e escrever no fecheiro de resultados os resultados obtidos. O gráfico, só temos que selecionar os ensaios com o código de material que se pretende, e para cada ensaio que foi feito com esse código de material, temos que calcular o módulo de Young, a partir da deflexão que é obtida, da deflexão, das dimensões da viga, etc. Calcular a carga, determinar, aliás, usar a carga usada no eixo de X, o módulo de Young no eixo dos Y e fazer o boneco, digamos, fazer o gráfico. Bom, só para verem como é que isto funciona, eu vou fazer aqui muito rapidamente aqui uma demonstração, por isso fiz aqui a solução, vocês não viram provavelmente, e agora vou calcular o teste. Okay? Acho que posso fazer isto. Em que este teste faz exatamente a chamada da solução e vai criar uma base de dados chamada Young, vai ler o fecheiro de comandos, que é este, comandos txt, e vai resolver, vai escrever os resultados neste fecheiro, resultados txt, que não existe aqui. Okay? Por isso, carregando aqui no teste, executando o teste, ele terá a fazer tudo o que é suposto fazer, carregou, cá está. Foi ler os ensaios ou URL, o URL era este, até ensaios, o ensaio 1 apareceu aqui à frente, ensaio 1.txt, foi lê-lo e colocou-o aqui. Este foi o ensaio 1. E a mesma coisa para os vários ensaios. Criou estas, isto não é necessário, mas é útil criar estes fecheiros de resultados. Também é útil criar uma base de dados, criou aqui a base de dados, okay, não vamos entrar cá dentro, mas esta é a base de dados que foi criada, como era pedido, aliás. Era pedido criar a YoungBD e criou a YoungBD. Depois obteve um fecheiro de resultados, e o fecheiro de resultados são estes, ou seja, o primeiro comando era o resumo 150-250 asterisco, e o primeiro resultado foi, conseguiu descobrir 5 vigas entre 150 e 250, que eram as quantidades necessárias, e o comprimento era arbitrário. E conseguiu obter estes valores. E a mesma coisa para todos os outros. Finalmente, no gráfico, aqui foi pedido o gráfico da viga ou do material BG56,
o material do BG56, há duas vigas que têm esse material, foi a viga 87 e a viga 12. Com essas vigas obtiveram-se estes vários pontos, ou seja, por exemplo, quando foi feito um exercício de uma carga de 140 mais ou menos, nesta viga 87, mediu-se uma deflexão qualquer e calculou-se um módulo de Young a partir daqui, que devia ser à volta de 213, e no final o que se fez foi obter estes pontos todos, a azul os pontos que são de uma viga, enfim, cores diferentes para vigas diferentes, finalmente calculou-se a média e o resultado é que o módulo de Young para este material acaba por ser 211,04, que é esta linha aqui a meio, que é a média de todos os pontos que aqui aparecem, e executa-se e desenha-se, digamos, quer a média, quer os vários pontos que se foram obtidos. Okay? Tudo isso nós fizemos se não me engano, na aula 6, na ficha 6, que tinha um gráfico com este tipo, e por conseguinte é isso que vocês é suposto fazerem neste trabalho. Okay? Fica à vossa disposição para tirarem dúvidas. Fica à vossa disposição para tirarem dúvidas e, por conseguinte, espero que façam um bom trabalho e que o apresentem até ao deadline, que é domingo. Ainda faltam quase 15 dias. Ok? Bom trabalho.